Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui, seja bem-vindo a mais um episódio no nosso canal. Eu espero que você seja abençoado hoje com mais uma palavra, mais um pensamento, sempre embasado na palavra de Deus, sempre trazendo aqui sabedoria do Espírito Santo para você. E eu realmente espero que você engaje com a gente, participe e fique até o final desse vídeo. Não te esquece também de te inscrever, de curtir e comentar, isso nos ajuda muito para propagar a mensagem do Evangelho ao máximo de pessoas que a gente puder e conseguir. Então, vamos lá. Hoje eu queria falar com você sobre 3 pecadinhos. É isso mesmo. 3 pecadinhos que fazemos e muitas vezes não percebemos. Todos nós, em algum momento, estamos fazendo alguma coisa que talvez não esteja agradando o Senhor e talvez a gente nem saiba disso. Então, é importante a gente entender que para Deus não existe pecadinho ou pecadão. O que existe é pecado. Mas para nós, muitas vezes sim, vão ter alguns pecados que vão ser mais cabeludos do que outros, que vão ser piores do que outros. Para Deus, pecado é pecado. E é importante a gente entender isso. Mas você já percebeu que existem alguns pecados na nossa vida que a gente denomina como pecadinhos, e não tem problema não eu fazer isso aqui, isso aqui eles vão me entender, né? Deus vai me entender e tal. E é mais ou menos como se a gente se permitisse fazer algumas coisas que não são tão boas, né, ou não são tão aceitáveis, e às vezes a gente vai levando como se fosse. E hoje eu queria falar com você sobre esses 3 pecadinhos que às vezes a gente vive e a gente nem percebe. E o primeiro deles é a mentira. É isso mesmo. Às vezes a gente vai trazer uma mentirinha, a gente vai falar alguma coisa aqui, né? A pessoa vai perguntar: e aí, o que que você achou do meu look? E você não gostou do look, você fala: tá linda, amiga, né? Ou não, tá muito top o teu corte de cabelo, né? E às vezes isso não é uma verdade, a gente não sabe como sair daquela situação. Às vezes mentimos sobre algumas coisas que, por mais que sejam pequenas, não deixam de ser uma mentira, né? Eu lembro de um amigo, quando eu era garoto, que esse amigo ele era muito mentiroso, né? Ele era aquele famoso pescador que contava muita história, muita mentira, e às vezes sobre coisas realmente totalmente banais, desnecessárias. Às vezes a mãe dele perguntava uma coisa normal e ele simplesmente mentia porque ele já tinha um hábito de mentir. E o pior é que tem pessoas que elas já estão tão acostumadas com a mentira que aquela mentira se torna para ela até mesmo uma verdade, mas ainda assim não deixa de ser mentira. Às vezes, a nossa motivação para mentir é porque não queremos encarar as consequências do nosso erro, né? Um dia desse eu cheguei em casa e havia um objeto quebrado. E eu tenho 3 filhos criança, né? E eu chamei os 3 e, obviamente, foi um deles, né? E eu chamei eles e perguntei: meninos, o que que aconteceu aqui que isso aqui quebrou? E aí os 3 já fizeram aquela cara, né, de culpado, mas fingindo. E aí perguntei: foi algum de vocês? E aí os 3: não. E aí eu falei: eu vou perguntar de novo, hein? Quem quebrou isso aqui? Aí o menorzinho pegou e apontou logo o dedo pro outro, né? E entregou o irmão. E a verdade é que muitas vezes nós queremos nos livrar de certas situações, de certos erros, de certos problemas, e às vezes o caminho mais fácil é a mentira. Mas eu quero te dizer que para todo pecado também existe uma consequência, e a mentira também é um pecado. Jesus mesmo disse: olha, que o teu sim seja sim e o teu não seja não. O que passa disso vem do maligno. E às vezes nós estamos numa cultura, né, de falar algo além do sim e do não, de dar uma desculpa furada, né, de contar uma historinha aqui, né, para tentar nos livrar de alguns problemas. Mas eu quero te lembrar, a Bíblia também diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, julgando os maus e os bons. E até para aquele pecadinho que às vezes parece inofensivo, vai ter uma consequência, porque o mundo espiritual, ele é real, ele existe. E por mais que a gente não queira, a consequência, ela vai vir. Então eu estou aqui como teu pastor e teu amigo, te alertando. Cara, não cai nesse pecadinho. Não faz isso, sabe? Seja verdadeiro. Quando alguém te perguntar: e aí, gostou do lookinho? Você pode dizer: olha, eu acho que ficaria melhor talvez dessa outra forma. Tudo é a forma como a gente fala, né? E a gente não precisa inventar uma história ou mentir ou ser alguém enganoso. A gente pode, com as nossas palavras,
dizer de uma forma branda aquilo que é a verdade. Ok, pessoal? Segundo lugar, segundo pecadinho que muitas vezes nós vivemos e nós permitimos que faça parte da nossa vida, mas ainda assim é pecado. E o segundo que eu queria compartilhar com você é a preguiça, né? Preguiça. Muitas vezes nós enfrentamos essa preguiça. Muitas vezes sentimos preguiça. E sentir preguiça é algo natural, né? O problema é que nós não podemos viver pelo que sentimos. Nós precisamos vencer os nossos sentimentos e os nossos desejos. Afinal de contas, como cristãos, nós não vivemos mais pela carne ou pelos desejos da carne. E é claro que muitas vezes a nossa carne vai dizer para nós: ei, fica aí em casa hoje, você está cansado, você está com preguiça, dá uma desculpa, conta uma mentirinha, pede um atestado, fica aí, né? E aí, às vezes, um pecado vai puxar o outro. A verdade é que nós não vivemos pelo que sentimos. Eu estou sentindo preguiça, mas ainda assim eu vou vencer a preguiça. Eu vou dar uma ordem para o meu corpo, para minha alma, para vencer aquilo. Muitas vezes eu tenho preguiça de treinar, né? Por exemplo, Pastor Vitor, aí eu treino de manhã cedo, eu levo meu filho na escola, depois vou treinar. E às vezes eu penso, cara, poxa, eu tô meio cansado, eu não vou treinar, eu tô com preguiça de treinar. Todas as vezes que eu penso, é uma chave que eu tô te dando hoje para você vencer a preguiça, tá bom? A chave é, toda vez que eu tô com preguiça de fazer alguma coisa, eu digo para mim mesmo, cara, não pensa muito, só faz. Né? Às vezes eu tô com preguiça de treinar e eu digo para mim mesmo, não pensa muito, só vai. Ah, eu tô meio dolorido. Não pensa muito, só vai. Ah, eu tô meio cansado. Não pensa muito, só vai. Por quê? Porque muitas vezes a nossa mente e os nossos sentimentos estão querendo nos sabotar. E quando a gente vai e a gente depois termina aquele treino, e isso acontece muito comigo, eu terminei o treino, eu viro e eu falo, cara, valeu a pena ter vindo. Mas se a preguiça tivesse me segurado, eu não teria ido. Eu teria ido fazer outra coisa, eu teria ido comer, eu teria ido ficar deitado mais uma meia hora, uma hora, se possível, né? E a gente precisa entender que cair na preguiça é permitir que a minha vida passe por um período em que eu não estou sendo intencional com ela. Jesus nos chama para sermos intencionais. Jesus nos chama para sermos bons mordomos do nosso tempo. Sermos bons mordomos com as 24 horas do dia que nós temos. Como é que eu tenho organizado a minha vida? Será que eu permito que a preguiça roube 1, 2, 3 horas? Né? E a preguiça muitas vezes se torna procrastinação. Né, que é um outro problema que às vezes a gente encara. Eu tô com preguiça de trabalhar, logo eu vou aqui pro Instagram, eu vou pro YouTube, eu vou ficar aqui uma meia hora vendo um vídeo engraçado, né, ganhando um tempo para depois fazer aquilo que eu tenho que fazer. Mas a gente precisa entender que todo minuto é precioso na vida. Todo segundo é o ar que Deus nos deu para respirar. E nós precisamos ser bons mordomos do nosso oxigênio, bons mordomos do nosso tempo, né? E precisamos usar esse tempo com um propósito. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui para passar um tempo na nossa vida, né? Não, nós estamos aqui com uma missão. Deus nos confiou uma missão. E será que eu estou deixando a preguiça roubar essa missão? E a preguiça às vezes é isso, é esse pecadinho que às vezes a gente permite. E eu quero te falar que até mesmo o descanso precisa ser intencional, né? É claro, todo mundo precisa descansar. O próprio Deus, né, quando cria todas as coisas, lá no 7º dia ele vai descansar. Não porque Deus está cansado, mas porque ele está deixando para nós um legado. Porque nós iríamos cansar. Mas até mesmo o descanso eu aprendi que eu descanso de forma intencional. Eu escolho aquela hora do dia em que eu vou intencionalmente parar e eu vou tirar uma soneca, por exemplo. Ou eu vou descansar minha mente, eu vou desligar meu celular, eu vou desligar as telas da minha frente, eu não vou falar com ninguém, eu vou simplesmente ler um livro, ou eu vou simplesmente não fazer nada, ficar olhando para o teto, né? Porque é um momento ali para mim de descanso. Ok? Vou tomar um chá, vou tomar um suco e eu vou ali descansar, mas eu estou sendo intencional. Não é o meu sentimento de preguiça que está me roubando, não, não. Eu que estou escolhendo naquele momento passar por um processo ali de descanso, porque isso é bom para mim, porque eu preciso disso. Todos nós precisamos, ok? Lá em Eclesiastes, capítulo 10, verso 18, vai dizer assim:
Por causa da preguiça, o telhado se enverga. E por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Já viu? Eu lembro uma vez que a Maíra chegou comigo e falou, amor, poxa, você já viu que o chuveiro está queimado, a lâmpada está queimada, o sofá está caindo, não sei o que está acontecendo. Poxa, você é o homem dessa casa ou não é? Né? E aí eu fui vendo que eu estava com preguiça de fazer aquelas coisas. E eu estava empurrando com a barriga e deixando. Né? E quanto mais... E Provérbio está dizendo isso aqui. Quanto mais preguiçoso eu sou, mais o telhado enverga. Por quê? Porque eu não dou manutenção no telhado. Né? E está falando de manutenção da casa mesmo. Às vezes a gente vai empurrando com a barriga as coisas porque a gente está com preguiça de fazer. Porque é mais fácil chegar em casa, pegar o celular e ficar olhando story, reels. É mais fácil do que trocar a lâmpada, subir, né, passar o pano onde tem que passar, consertar o sofá, arrumar as coisas. E isso serve para tudo. Então, cara, vença a preguiça hoje. Se a preguiça é um problema para você, e é um pecadinho que está assombrando você, hoje tome uma decisão de vencer, ok? E o terceiro e último pecadinho que às vezes nos assombra, que talvez esteja na tua vida e que está na vida de muita gente, que eu queria compartilhar hoje, é a gula. Pessoal, a gula está na vida de muito crente. Já viu aquele irmão que se converteu e embofou, engordou, né? Tem uma frase que sempre diz, crente não bebe, mas come pra dedéu. E tem muito crente que está no pecado da gula. E sim, gente, gula é pecado, pessoal. A Bíblia vai citar vários versículos sobre gula. Eu vou já citar uns para você. Mas a verdade é que quem nunca saiu de um restaurante dizendo assim, ai, cara, tô passando mal, velho, hoje, de tanto que eu comi. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo, eu não vou mentir, nem tacar pedra em você, mas eu tô fazendo um alerta hoje para mim também. Todos nós precisamos ter domínio próprio da nossa boca. Porque vamos convenhar, comer é bom demais, gente. É muito gostoso. Eu, particularmente, eu gosto de comer. Eu amo ir num bom restaurante, fazer uma refeição de qualidade, né? Gastar tempo ali, né? Não somente com o gosto da comida, mas com o visual, porque a gente também come com os olhos. Né? Comer é bom demais e é um prazer que Deus nos deu. Mas nós não, mais uma vez, vivemos pelo prazer. Nós não vivemos mais pelos desejos da carne. Nós não vivemos mais pelos sentimentos. Né? Então a gula é algo que muitas vezes vai me levar para viver uma vida desregrada, sem domínio próprio, onde eu vou comer mais do que eu devo, né? Ou mais do que eu gasto de energia, e quando eu ver, aquilo está fazendo mal para a minha saúde, está fazendo mal para o meu corpo. Né? Então é importante vocês entenderem que comer exageradamente não é algo bom para você, não é algo saudável para você. Primeiro porque o corpo é o templo do Espírito Santo. A gente precisa entender duas coisas aqui. O corpo, ele é o templo do Espírito Santo. A Bíblia ela vai ser muito clara, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Né? Que Deus ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita agora dentro de nós. Então, o Espírito Santo habita em mim. E se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, como é que eu estou cuidando desse templo? Como eu me alimento vai falar de cuidar desse templo. Exercício físico vai falar desse templo, se eu estou cuidando do templo também. Se eu vou ao médico, que às vezes os homens não gostam de ir ao médico, eu falo isso para mim também, que a gente não gosta de ir a médico, não gosta de fazer check-up, que a gente acha que está tudo sempre bem. Cuidar da saúde é chave, ok? Então, o primeiro ponto que eu queria te falar é que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, por isso a gente precisa cuidar dele. O segundo é que comer na medida correta fala também de um fruto do Espírito Santo. Então o corpo ele é um templo do Espírito e dominar a boca é um fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Ou seja, saber se conter diante da abundância de alimento que nós temos hoje, né? A facilidade de ir a um supermercado, a facilidade de ir a uma padaria, né? Poxa, passa na frente da padaria aquele cheiro de pão careca, pão francês quentinho. É uma delícia, com manteiga. Eu amo, né? Mas saber se conter diante dessas tentações gastronômicas também faz parte do fruto do Espírito. E isso é espiritual também. Isso é chave também para nós. Muitas vezes a gente banaliza porque a gente pensa, comer não é pecado, comer é bom demais. Né? Mas, na verdade, comer exageradamente é pecado. Né? Lá em Provérbios, capítulo 23, eu vou te dar embasamento bíblico, está escrito assim, quando te assentares a comer com um governador ou com uma autoridade,
atenta bem para o que se te pôs adiante de você, né? E põe uma faca na tua garganta se és homem glutão. O que ele está dizendo aqui, né? Que comer exageradamente é falta de educação até. Né? Então aqui ele está falando de boas maneiras diante de um governador, diante de outras pessoas. Muitas vezes eu estou na mesa do almoço com os meus filhos e eu tenho que ficar ensinando eles. Eu falo, ó, fecha a boca para comer, né? Não faz barulho quando mastiga. Né? Eu tenho que dizer para ele, ó, não fala enquanto está mastigando. Né? Cotovelo em cima da mesa? Não, sempre cotovelos fora da mesa. Não debruça diante da comida. Postura reta. Eu estou o quê? Ensinando boas maneiras para o meu filho. Por quê? Porque eu estou ensinando ele, porque um dia eu sei que eles vão sentar diante de autoridade, diante de reis, diante de governadores, diante de influenciadores, diante de pessoas importantes. E é isso que o Provérbios está falando. Quando você se assentar diante de um governador, né? Então, atenta para o que você vai comer e está diante de você. Atenta à boa maneira. Mas Lucas 21 também vai dizer assim, Lucas 21, 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. E a glutonaria, pessoal, é justamente esse exagero, ok? Esse exagero na comida. É a qualidade daquele que é glutão, ou que come com voracidade, ou que come além do que deve. E a verdade é que a gente tem que comer para se sentir saciado. Né? Eu preciso comer uma quantidade que me sacia, para que seja um combustível para o meu corpo. Eu não devo comer somente pelo prazer. Claro que o prazer está envolvido e é bom, mas eu não posso transformar a comida somente num prazer. E a gula muitas vezes se torna isso. E ele continua dizendo, né, para que o vosso coração não carregue glutonaria e também embriaguez, né, dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso, que venha sobre vós de improviso aquele dia. Ou seja, aquele dia é o dia da morte. Né? Ou seja, cara, te alimenta bem para que você não morra antes do tempo. É isso que ele está dizendo aqui. Porque quantas pessoas, gente, vamos convenhar, que têm morrido por doenças cardiovasculares, têm morrido por hipertensão, diabetes. Todas essas doenças são doenças fruto de uma má alimentação, muitas vezes. Eu sei que existe fator genético, mas os percentuais são pequenos em relação a isso. Na maioria das vezes, os percentuais maiores são de má alimentação, e às vezes a gula está gerando isso, que é um pecadinho muitas vezes que a gente não percebe, né? E que a gente vai num rodízio de pizza, vai numa churrascaria e come pra caramba e esquece que muitas vezes isso é pecado, pessoal. Ok? Então, eu fico por aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Eu sei que foi um podcast um pouco diferente, meio que um alerta, mas eu falo isso para você com muito amor e com muito carinho, porque eu quero te ver crescer no Senhor e amadurecer no Senhor, né? E eu creio que a partir de hoje, em nome de Jesus, a gula não faz mais parte da tua vida, a mentira não faz mais parte da tua vida e a preguiça também não faz mais parte da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você gostou desse episódio de hoje e quiser uma parte 2, comenta aqui embaixo se é possível comentar. Se não, curte. Quanto mais curtidas e visualizações a gente tiver em comentários, a gente sabe que vocês gostaram desse episódio e a gente pode trazer uma parte 2 no momento oportuno. Ok? Não esquece de curtir, também comentar e compartilhar com os teus amigos. Deus te abençoe. Até quinta que vem, mais um episódio fresquinho e novo para você. A gente se vê. Tchau, tchau.